Então acontece que o Aston era mesquinho o suficiente para tentar contratar um assassino para dar fim nos Zenos. Só que o cara tava tão quebrado que nem tinha grana para um assassino de verdade. Aí indicaram ele pro tal do guia. O guia até topa fazer o serviço de graça, mas diz que quer ouvir a história completa antes de decidir se vale o tempo dele. O Aston conta tudo nos mínimos detalhes. E o guia acha hilário o quão babaca e egoísta o Aston é. Mas deixando isso de lado, ele curte a ideia de caçar os Zenos, estava mesmo procurando uma chance de testar um brinquedinho novo. Corta pro presente. Os Zenos e a Carmela chegam na cidade e de perto a destruição tá muito pior do que eles imaginavam. Logo aparecem a Zafia, o Linga e o Low, pedindo ajuda pros Zenos porque uma galera se ferrou com o ataque do Golem. Ele pergunta se alguém sabe de onde essa coisa surgiu, mas ninguém tem ideia. A única pista é que viram uma parada vindo do fundão das favelas, mas isso não explica o motivo dela estar atacando ali. Sabendo que o bicho veio do subterrâneo, o Zenos já começa a desconfiar da guilda Underground, mas agora não é hora de ficar chutando. Ele pede pra galera juntar todos os feridos num canto pra ele começar a curar todo mundo. E avisa, quando terminar isso aqui, vai fazer quem causou esse caos se arrepender amargamente. Enquanto isso, o guia tá assistindo tudo de longe, todo satisfeito com o estrago que o Golem tá fazendo, embora ache que dava pra ser mais rápido. Mesmo assim, já é mais do que o suficiente pro trabalho que deram pra ele. Ele não sabe muito sobre os Zenos, mas tá curioso pra ver a reação dele quando os amigos começarem a morrer um por um. De volta à cidade, o Linga, o Low e a Zafia organizam o povo pra resgatar os feridos e levar até os Zenos. Quando todo mundo tá reunido, ele se prepara para curar geral. Avisa a Carmela para dar um passo para trás, senão corre o risco de ser expulsa na área mágica. Aí ele manda um feitiço de cura à distância nervoso na área toda, e a galera começa a melhorar na hora. Depois disso, ele orienta todo mundo a evacuar o mais rápido possível. Aí ele vai de um em um terminando de curar os que estavam fora do alcance da magia. Mas o Zenos tá muito puto com tudo isso. Além de ser tirado da cama no meio da madrugada, teve que curar centenas de pessoas sem nem saber se vai receber algo por isso. Ele tá decidido a fazer o dono do Golem pagar caro. O problema é que ainda não fazem ideia de quem é esse desgraçado ou o que ele queria com isso tudo. Enquanto isso, o guia tá surpreso que o Zenos conseguiu curar todo mundo. Ele jurava que pelo menos uns iam morrer no meio do caos. Só de bater o olho já dá pra ver que o Zenos é um curandeiro nível elite, mas mesmo que ele mantenha todo mundo vivo se não parar o Golem, o bicho vai continuar destruindo tudo. Agora que todos os feridos foram tratados e evacuados, o Zenos tá pronto pra resolver o problema, mas o Golem ainda tá tocando terror na área. Ele pergunta se existe alguma chance da criatura simplesmente cansar e ir embora, mas a Carmela logo corta a esperança. Golem só pra quando cumpre a missão. E pelo jeito, esse aí foi programado para destruir tudo nas favelas, não vai parar até não sobrar nada. O problema é que pedras mágicas puras, o suficiente para criar um núcleo de Golem, deviam ter sumido na Grande Guerra. Ela mesma não faz ideia de onde alguém conseguiu uma dessas. O Zenos queria muito poder tirar um cochilo depois disso tudo, mas não dá para deixar o bicho solto. Vai ter que resolver isso logo antes que a destruição piore. O pessoal se oferece para ir junto na treta, mas o Zenos pergunta se tem certeza, porque talvez ele não tenha como curar ninguém durante a briga. Mesmo assim, todos topam. Querem lutar ao lado dele e proteger o lugar onde vivem. Ele fica feliz pelo apoio, mas avisa que vão precisar bolar uma estratégia. Aí pergunta pra Carmela se ela sabe como derrotar um Golem. Ela explica que tem que destruir a pedra mágica no núcleo, senão ele vai continuar se mexendo pra sempre. Zenos fica meio desanimado porque tava pensando em vender esse núcleo pra ganhar uma graninha extra. Mas fazer o que, né? Ele então manda geral atacar com tudo enquanto dá suporte. Os três já saem no pique pra cima do Golem. Quando estão avançando, os Zenos mandam um buff de agilidade para deixar geral mais rápido. E bem na hora do ataque, ele solta o buff de força e aí, bum, os três detonam a perna do Golem. Com uma perna só, o bicho perde o equilíbrio e vai pro chão. Mas a alegria dura pouco, porque a pedra mágica no núcleo dele permite que o troço regenere para sempre. Do nada, o Golem dá uma patada na Linga que manda ela voando e atravessando umas 3 casas. Era pra ela ter virado purê, mas graças ao Zenos tá de boa. Já fazia tempo que o Zenos não se metia numa treta de verdade, então ele tava meio enferrujado, mas agora tá pegando o ritmo de novo. Ele só precisa lembrar de 2 paradas. Não pode se afastar muito da galera, senão os buffs perdem efeito. E como cada buff cura, agilidade e força tem uma ativação diferente, não dá pra usar tudo ao mesmo tempo. Então tem que ficar alternando conforme a treta pede. Depois de um tempo, o Zenos percebe que o Golem não regenera instantâneo. Ou seja, se eles derem dano suficiente de uma vez, dá pra travar o bicho. Ele manda as minas quebrar as 2 pernas do Golem, e elas fazem isso direitinho, o Golem cai de novo, só que aí dá ruim. A Zafia vê uma criança escondida numa casa, e o Golem tá caindo bem em cima dela. Zenos tenta correr pra salvar a garota, porque tá longe demais pra mandar uma magia de proteção, mas ele não chega a tempo.
Pela lógica, era pra menina já ter virado panqueca, só que por algum motivo o Golem pra no meio do caminho e não acerta a criança. Isso aí é estranho, porque segundo a Carmela, Golem não tem consciência pra proteger ninguém. Tem algo muito errado aí, e o Zenos saca o que tá rolando. Ele faz uma leitura do Golem e descobre que o Aston tá preso lá dentro. O guia, aquele doidão que contratou o serviço, fica de cara que o Zenos descobriu tão rápido, mas pensa, tanto faz, isso não vai ajudar ele em nada mesmo. O cristal mágico que o guia tinha era zoado, não dava pra fazer um Golem normal com ele. Então ele teve a ideia de usar um humano como catalisador. E adivinha quem ele enganou? Isso mesmo, o Aston. O cara implantou a pedra mágica no corpo do maluco e criou o núcleo do Golem com isso. Agora o Aston e o Golem estão fundidos pra sempre. O guia tá doido pra ver como o Zenos vai lidar com essa bomba, porque depois de salvar tanta gente, ele sabe que o Zenos vai penar pra tomar a decisão de matar o Aston. Zenos respira fundo e pede para as meninas saírem do campo de batalha. Elas ficam confusas, sem entender por que ele quer isso bem agora, que estão quase derrotando o Golem. Mas como confiam no Zenos, decidem dar espaço. Com todo mundo fora, o Zenos encara o Aston e fala que chegou a hora de resolver as coisas de vez. A relação dos dois começou quando o Aston tirou ele da favela, mas sempre teve segundas intenções. Só que agora, o Aston salvou aquela criança. O Aston ficou obcecado por grana e poder porque, quando era moleque, a irmã dele morreu por falta de grana para contratar um curandeiro. Aquela menina provavelmente fez ele lembrar da irmãzinha e por isso ele salvou ela no reflexo. Isso não apaga tudo de escroto que o Aston já fez, mas faz o Zenos se perguntar se ainda tem um restinho de humanidade ali. Mesmo assim, o Aston não tá bem da cabeça, então o Zenos não tem muita escolha. Ele saca o bisturi. E quando o Aston tenta esmagar ele, o Zenos dá um dash e transforma o bisturi numa espada, cortando os braços do Golem fora. Depois ele pula no ar e rasga o peito do Golem para ver o corpo real do Aston lá dentro. Ele não curte ter que fazer isso, mas precisa saber se é o Aston lá dentro e não pode deixar o cara continuar causando. Aí ele corta o Aston no peito para quebrar a ligação com a pedra mágica. Mas em vez de deixar ele morrer, o Zenos cura o corpo do cara para manter ele vivo. O guia tá de boca aberta que o Zenos conseguiu fazer isso tudo. Exige um foco absurdo, ainda mais depois de já ter curado centenas de pessoas minutos atrás. O Zenos sinceramente não queria nem salvar o Aston. Se o cara morresse, tanto faz, mas alguém tem que pagar por toda essa destruição. E o Aston tá mais quebrado que os móveis da casa da Linga. Então o Zenos vai manter o cara vivo até ele abrir o bico e contar quem tá por trás disso tudo. E por mais babaca que o Aston seja, o Zenos admite. Se ele não tivesse dado aquela moeda de ouro como rescisão, o Zenos não teria salvo a Laylee nem aberto a própria clínica. E acima de tudo, como curandeiro, ele fez um juramento de salvar todas as vidas que puder, inclusive a do Aston. Zenos então levanta a espada e dá o golpe final na pedra mágica, destruindo de vez o núcleo e libertando o Aston do corpo do Golem. Depois disso, tudo se acalma. Quando o Aston recobra a consciência, ele finalmente entende o quão foda o Zenos é. Ele ainda estava meio consciente lá dentro do Golem e viu o Zenos dando suporte para geral na batalha. Aí caiu a ficha. O Zenos sempre fez isso, até quando fazia parte da equipe dele. Ser traído e usado como um boneco fez o Aston perceber o babaca que ele foi esse tempo todo. E agora ele sabe que não tem desculpa no mundo que conserte tudo que ele fez. Mas ele ainda quer pedir desculpa. Zenos, por outro lado, não aguenta ver a cara do Aston chorando e manda ele levantar a cabeça, mas não porque perdoou, e sim porque quer acertar um soco limpo antes de ir pra casa. Ele tava com esse soco entalado fazia séculos, mas bater no cara enquanto ele tava desacordado não ia ter graça. Agora que o Aston tá acordado, o Zenos não precisa mais se segurar. Ele ativa um boost de força de 10 vezes e começa a andar devagar na direção do Aston até mandar o soco mais satisfatório da vida dele. O Aston desmaia na hora, apagado igual luz de banheiro. Algumas horas depois, quando acorda, dá de cara com a Krishna olhando pra ele de cima. Ela diz que já encontrou os Zenos no caminho e entendeu o que rolou por ali. E manda real. Ele teve sorte de ninguém ter morrido, senão ia responder por homicídio. Mesmo assim, ela vai prender ele por vários outros motivos, destruição de propriedade, agressão e até atentado ao pudor, já que o soco dos Zenos deixou o cara pelado na frente de todo mundo. Ah, e ela tem um recado. Zenos pediu pra ela entregar. Primeiro, ela avisa que o Zenos pegou a espada do Aston enquanto ele estava desacordado. A lâmina era de primeira, e ele vai vender para cobrir os estragos que o Aston causou. Segundo, ela diz que tem mais um recado e manda ele olhar para a própria mão. Quando ele olha, vê uma moeda de ouro. Era o acerto de contas do Zenos. Com isso, Zenos deixa claro que não quer nunca mais ver ou ouvir falar do Aston na vida dele. Aston abaixa a cabeça, derrotado, porque sabe que mereceu. E agora, literalmente, ele não tem mais nada. Depois de tudo que rolou, Zenos está tão esgotado que mal consegue andar.
A galera fica preocupada e se oferece para carregar ele de volta para casa. Ele até tenta recusar, dizendo que eles também devem estar cansados. Mas as garotas ignoram e carregam ele mesmo assim. Afinal, com o tanto que ele sempre ajuda, agora é a vez delas. Enquanto isso, lá na clínica, a Carmela já tinha contado tudo para Lely. Então, quando o Zenos finalmente chega em casa, ela tá esperando ele com um sorriso e pergunta: quer um chazinho para relaxar? E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.